Prosseguindo no estudo da nossa revista de escola dominical, vamos agora aí no material didático que eu passei para vocês, na página 7, como esse capítulo ele está falando da imagem de Deus no homem, que Deus criou o homem, colocou a sua imagem nele, e ele coloca o homem como a coroa da criação. Então, como uma explicação rápida para vocês, eu coloquei no item 7, o que é a imagem de Deus no homem. Bom, a imagem de Deus no homem se reflete em 3 características. Tríplice formação, o homem é espírito, alma e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Santidade, claro, o estado que o homem foi criado, infelizmente foi atingido por causa do pecado. Assim como a tríplice formação também foi atingido. O apóstolo Paulo diz que existe um conflito dentro dele, que nós identificamos como um conflito entre o espírito e a carne, ou seja, o espírito e o corpo, né? Para que o espírito ele está pronto, quer entrar em contato com Deus, mas a carne é fraca. E a alma nós interpretamos como o centro das decisões, né? Então o pecado atingiu tanto a santidade quanto a tríplice formação. E a eternidade. A alma e o espírito do homem são eternos. O homem ele foi criado, eterno. Então o homem ele é eterno no seguinte ponto diferente de Deus. Deus é eterno no passado e no futuro. O homem é eterno só no futuro. Por isso o Salmo 90, Moisés escreve, né? De eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, tu és Deus no eterno passado e no eterno futuro. Sobre o homem, nós somos eternos só no futuro. Tá bom? Então, esse tópico aqui é só para ajudar vocês sobre essa questão da imagem de Deus no homem. Bom, na página 8, vamos entrar um pouco mais nessa questão dessa campanha contra a masculinidade. Bom, eu coloquei alguns noticiários aí para vocês, vou colocar agora da revista Abril, tá bom? A revista Veja, da editora Abril, em que ela trouxe o seguinte comentário em 2019, agosto de 2019. Pesquisa conclui, não existe um gene gay. Estudo busca acabar com a ideia de que a sexualidade estaria encriptada no DNA de cada um de nós. Um estudo publicado na quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, né, no periódico científico Science, que é um periódico americano conceituadíssimo, concluiu que não haveria apenas um gene que definiria a orientação sexual de uma pessoa. A pesquisa contraria a ideia popularizada na década de 1990 de que o fator genético seria o único determinante da sexualidade individual, teoria conhecida como a do gene gay. Ou seja, essa teoria defende, irmãos, ali tem um link para você ler o artigo completo, essa teoria ela defende que a pessoa já nasce gay. Isso aqui é importante mostrar, e você pesquisar, você vai encontrar vasto material sobre isso, que a ciência já negou isso. Mas você também pode encontrar aquele médico, tem que chamar de mentiroso da Rede Globo, né, que ele chegou a colocar essa teoria como comprovada. Isso tem que ser apontado para ver como as pessoas mentem a favor de algo que eles querem defender, tá bom? Na verdade, toda a ciência diz o homem nasce com um sexo definido, ele é macho, e a mulher, né, como fêmea. Só existem esses dois. Não existe um terceiro sexo. Tá bom? Não existe um terceiro sexo. Tudo isso são decisões que homens estão tomando, mulheres estão tomando, mas não existe outro sexo. É isso que essa pesquisa comprovou. E se você pesquisar gene gay na internet, você vai encontrar uma série de pesquisas mostrando o que a ciência já dizia antes. Eles inventaram esse negócio de gene gay, mas a ciência sempre disse que existe homem e existe mulher. Tá bom? Bom, na página 9, eu coloquei aí uma pesquisa, um comentário que saiu recentemente, em que eu sempre comentava com os meus alunos. No Brasil, hoje, você não pode fazer uma pesquisa do tipo, essa pergunta que eu coloquei para vocês na página 9. Por que o homem se torna homossexual?
Olha, você fazer uma pesquisa dessa aqui, corre o risco de te criminalizarem. Então, saiu recentemente algumas entrevistas, alguns dizendo por que se tornaram homossexuais. Então, eu peguei esse texto aqui para nós fazermos uma análise. Bom, e depois eu coloco o link completo para vocês poderem ver do site da Câmara, é um site oficial, né? Então ele diz: convidados contam que abusos na infância os levaram a relações homossexuais. Olha, então observe, como eu disse para vocês, na década de 70, okay, até no início da década de 80, eu via, por exemplo, nos Estados Unidos e até no Brasil, diversas pesquisas falando que os abusos na infância, eles normalmente levavam ao homossexualismo. A maioria dos homossexuais, a grande maioria, tinham sofrido abuso. Agora, essa pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é recente, tá bom? Ela é recente. Então, ele prossegue. 5 pessoas sofreram abusos na infância e adolescente contaram em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira, dia 24, suas histórias de como tiveram relacionamentos homossexuais e depois se casaram com pessoas do sexo oposto. Ao contrário, ao longo dos depoimentos, todos afirmaram que não eram realmente homossexuais, mas heterossexuais, que tiveram relacionamento com pessoas do mesmo sexo, ok? E eles, a origem, eles falam, né, que eles sofreram violência na sua infância, né? E prossegue, um deles foi o pastor, conferencista e escritor Joy de Pinto Miranda. Ele afirmou que sofreu o abuso dos 6 aos 7 anos de idade, mas teria sido a ausência paterna. Anote isso, tá ok? Porque esse ponto aí é importante. Nas pesquisas que eu ouvia quando jovem, tá bom? A ausência paterna era outro fator que levava ao homossexualismo. Então observe como é importante a mulher de Deus ela ficar na posição dela, né, e colocar o homem como líder na sua casa, porque ela pode influenciar o seu filho para o homossexualismo. Ela pode influenciar o seu filho para o homossexualismo. Ok? Então veja, ele aqui comenta que a ausência paterna foi o motivo de seus relacionamentos homossexuais. Tá bom? E as pesquisas mostravam também aquelas casas divididas, ou então que a mulher exercia a liderança, o menino acabava se espelhando na mãe, tá ok? Como líder. E em alguns casos ele se tornava homossexual também. Foi o testemunho desse pastor. Além dele sofrer abuso, tá ok? Mas no caso aí foi a ausência paterna. Ele não tinha a presença do pai. E comenta, aos 6 anos fui abusado por um advogado. Tentei contar para o meu pai, mas ele não tinha tempo para mim. Né? Então tá ali o artigo para vocês lerem completo, lá tem diversos exemplos, mas o que você vê nas entrevistas, né, que eles falam que eles foram abusados. Então deveria haver da sociedade uma preocupação imensa com o abuso infantil. Vocês devem ter visto aí, eu não vi o filme, nem sei o título do filme, mas teve um filme aí há uns 5, 10 anos atrás, que ele retratou dezenas de histórias de estupros de menores por padres. Por que os padres fazem isso com tanta frequência no mundo todo? O filme mostrou do Canadá à Austrália, no mundo todo isso era comum. Então eu sempre falo para vocês, isso tem a ver com a religião da Babilônia. A Bíblia relata que os sacerdotes de Baal, eles eram homossexuais. A nossa Bíblia traduz como rapazes escandalosos, mas no original eles eram chamados pelos cananeus de prostitutos sagrados. Então isso é uma exigência dessa religião, ok? A religião da Babilônia.
E outra coisa que o mundo tem que se preocupar, que nós temos que falar, aí no caso sobre a homossexualidade, é o risco das doenças que o sexo anal causa. Eu peguei aí um texto de uma doutora chamada Keila Freitas, e depois eu passo também o endereço completo dela para você ler o artigo completo dela sobre o título do artigo, está aí na página 10, né? Os riscos do sexo anal. Tá bom? Então, para que as pessoas vejam como o homossexualismo realmente é uma prática que ele pode trazer enfermidades para a humanidade. Tá bom? É isso que essa doutora vai falar aqui. Então ela diz, trata-se de uma atividade com bastante risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, em especial o vírus da AIDS, principalmente quando o intercursor penisanos está envolvido. E ela prossegue. Eu repeti aqui, né? Trata-se de uma atividade, aí eu repeti, aí vou prosseguir no meio do segundo parágrafo, que diz: vírus e bactérias patogênicas presentes em fluidos como sangue e fluido retal, além de uma infinidade de bactérias da microbiota natural do intestino, podem penetrar na mucosa do pênis, na uretra, ou mesmo cortes e feridas presentes no pênis ou dedo, causando doenças. Aqui eu estou falando o seguinte, vamos dizer, um casal gay, que entre eles não usam camisinha, tá ok? O risco dele contrair doença, vamos dizer, vermes pelo sexo anal é muito grande, é isso que ela está dizendo. E além da AIDS que ela citou ali, existe outra doença que nós estamos vendo crescendo aí no mundo, e nós vamos ver o número dela, tudo ligado aos homossexuais, tá bom? Que é a varíola do macaco. Nós vamos ver os números de em quem tem se manifestado essa enfermidade. O comentário prossegue. Sexo anal ativo. Quem introduz o pênis no ânus de outra pessoa está em risco de várias formas. Os micro-organismos patogênicos do parceiro podem entrar no corpo através da abertura na ponta do pênis, na uretra, o prepúcio, se o pênis não for circuncidado, ou pequenos cortes, arranhões ou feridas abertas em qualquer parte do pênis. Então o risco de uma contaminação é muito grande, tá bom? E eu lembro também que eu trabalhei no Instituto Nacional do Câncer, e uma estatística que as pessoas não gostam nem de divulgar, mas é que o número de amputação de pênis, o maior problema, o que gera câncer no pênis do homem é a falta de higiene. Agora, pense no problema de higiene da pessoa fazer sexo anal, seja com homem, seja com mulher. A questão aqui não é nem só do homem com homem, seja com homem, seja com mulher. Ok? É um local que você lê esse documentário, fala de todos os riscos, tá bom? Do sexo anal. Agora, veja na página 11, eu coloquei para vocês outra questão ligada aos homossexuais. Eu coloco aí um artigo que ele tem como seguinte tema, da CNN, tá bom? Entenda por que a varíola dos macacos tem afetado principalmente homossexuais e bissexuais. O artigo é longo, eu tenho ali o link para vocês acessarem, e eu extraí uma parte pequena que diz o seguinte: com o objetivo de compreender o cenário epidemiológico do surto no país, pesquisadores da agência solicitaram que os pacientes preenchessem questionários. Dos casos que apresentaram informações detalhadas, 97%, ou seja, foram um total de 699, 681, 97% são de pacientes homossexuais, bissexuais e homens que fazem sexo com homens. Ok? E nos outros 3%, existe o risco de ser homem que tem relações sexuais com mulheres. Tá bom? Existe esse risco.
Ou seja, alguma coisa tem na relação homossexual, né? Ou como alguns dizem sobre a AIDS, que gera ferimentos, então transmite uma doença mais facilmente, tá ok? Mas a verdade é que essa doença, ela está num número muito elevado entre os homens. Então a sociedade tem que pensar nisso. Isso é uma questão de saúde. Essa prática homossexual, ela é uma questão de saúde, porque ela transmite enfermidade. Coloquei aqui, né, botei até o endereço lá da doutora, que ela fala a quantidade de vírus, bactérias, um monte de coisa ruim que pode ser transmitida para a pessoa que está tendo relação pelo ânus, tá bom? Bom, na página 12, eu coloquei mais uma notícia sobre essa varíola dos macacos. Nós vimos uma estatística, 97%, tá bom? Eram de homossexuais, tá bom? Então, aí nessa página 12, eu botei uma notícia do Globo, que ele diz: Brasil está entre os países com mais casos confirmados de varíola do macaco, diz a Organização Mundial de Saúde. E diz: entidade já contabiliza 14 mil casos em 72 países. Diretor da organização alertou contra estigma de grupos mais atingidos, como de homens que fazem sexo com homens. Ok? Então você pode ler lá o artigo completo também. Então, quando você lê essas notícias sobre a varíola do macaco, você vai ler informações que vai te dizer o seguinte: olha, essa é a varíola, tá bom? Que foi extinta, só que essa é uma varíola diferente. A sorte da humanidade é que essa varíola não é tão transmissível e tão letal quanto a outra. Mas, se houver, Deus livre e guarde, uma mudança como ocorre nesses genes, né? Se ocorrer uma mudança e ele se tornar mais agressivo, o que vai acontecer? E é uma enfermidade que os números estão mostrando, está ligada à homossexualidade. Então a sociedade tem que debater esse tema. Só que esse tema está de uma maneira na sociedade que você praticamente não pode falar isso. Você praticamente não pode falar o que eu estou falando. Então por isso que eu estou colocando aqui números, né, dados de uma doutora, que ela fala a quantidade de doenças. Então o que a doutora fala, leia lá o artigo completo. Você fica assustado, você fica preocupado. Tá bom? Bom, passando, vamos agora na página 14. Eu coloquei primeiro um comentário: vídeos do kit gay. Vocês sabem que foi desenvolvido um kit gay. Eu vou dizer para vocês o que é o kit gay, e aí vocês vão entrar na página da Globo, porque a Globo diz que isso é fake news. Só que eu sou analista de sistema. Quando saiu o kit gay, eu também trabalhava na área de saúde, você podia baixar, e eu baixei o kit gay. Então eu já mandei para vocês uma outra aula, só vou ter que procurar nos meus HDs aqui, mas vou achar. Claro, não vou colocar isso em público, mas eu descrevo para vocês o que existe. Aparece dois velhinhos, né, de óculos, cabelo branco, um abraçando o outro, se beijando, aí com as crianças vendo, né, e falando: ia lá, mãe, e as crianças começam a comentar sobre aquilo. E a ideia do vídeo é fazer com que aquelas crianças considerem aquilo ali algo normal, tá bom? Essa é a ideia do vídeo. Então hoje eles dizem até que não existe kit gay. A Globo diz que é fake news, mas quando ela diz que é fake news, é fake news, é mentira, né? Porque eu baixei as coisas. E como esse vídeo, tem outros vídeos. Aí mostra um menino que está no quarto vendo o computador, e uma hora aquela criança, né, um menino, ele olha para uma garota bonita e olha para um garoto musculoso, e ele acaba se atraindo pelo garoto, né, e vão namorar. Isso é coisa para você ensinar, e é para coisa infantil, irmão, desenho animado para criança de 8 anos de idade. Isso é uma covardia, tá bom? Porque se você chegar para uma criança, uma menina de 8 anos de idade, e falar para ela: olha,
você pode escolher quem você quer namorar, um menino ou uma menina. A natureza é contrária, né? A pessoa ainda não está pensando em namorar. Mas se falar isso, ela vai ver namoro como uma amizade, e a menina de 8 anos de idade, normalmente ela tem amizade com meninas e tem aquela rivalidade com meninos. A mesma coisa acontece com os meninos. Se você vê na escola, tem grupinho de menino e de menina. Estou falando de 8 anos de idade. Então você apresentar um vídeo desse, uma opção dessa, que é o que eles faziam, para uma criança de 8 anos de idade, isso é uma covardia. Porque a menina, ela ainda não despertou a sexualidade, ela vai começar namoro com uma amiguinha que ela ainda não tem mentalidade do que é um namoro. Isso é inconstitucional. A Constituição protege a criança. Eles não podiam estar fazendo isso, mas eles estão fazendo isso. Então nós vivemos uma situação que não é fácil, nós temos que falar. Existe um grupo no nosso meio, né, que tem uma prática que transmite doenças. Eu mostrei para vocês o número de aidéticos no mundo, ele cresce assustadoramente. Uma síndrome da imunodeficiência, como eles falam, não é uma doença, é uma síndrome, tá bom? Que ela está se espalhando no mundo e a humanidade está gastando um dinheirão, mais do que gasta com os aposentados, está gastando um dinheirão para que eles continuem com essa prática que corre risco, né, de transmissão de doenças, como nós estamos vendo com a varíola do macaco agora, né, que se uniu à AIDS. Bom, nessa mesma página 14, eu coloquei um tópico aí que eu chamei Menino de Paraty, né, que fez cirurgia, não, que recebeu autorização para mudar de nome, mudar de gênero, se tornar uma menina, melhor dizendo, tá bom? Então o artigo está aí, de 22 de maio de 2019, ele diz: Justiça autoriza a criança a mudar nome e gênero em documento. O que eu questiono aqui, irmãos, uma criança ela não sabe o que significa isso. Uma criança não sabe. O normal, essa criança ela deve ter um pai, uma mãe, né? Fala: meu filho, isso que você está pensando em decidir agora, isso aí é uma coisa complicada, né? Se você quer ser, você está pensando em mudar de gênero, de ser uma menina, você ainda não entende tudo o que significa isso, tá bom? Então, vamos dizer, não faça isso agora. Era para o pai, a mãe, né, nem aceitar, mas certamente isso daqui é com autorização dos pais, né? Então veja, uma criança de 8 anos foi autorizada pela Justiça do Rio a alterar seu nome e gênero no registro de nascimento. A decisão é da juíza Camila Rocha Guerin, da Vara Única de Paraty, sul do estado. A criança nasceu com sexo biológico masculino, mas desde os 5 anos de idade se identifica com o gênero feminino. De acordo com informações do processo, a menina realiza acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico em ambulatório especializado credenciado pelo Ministério da Saúde. Isso aqui não era para estar acontecendo com essa criança. Isso aqui era para a mãe e o pai estar educando ele, falando: meu filho, isso é algo que você vai decidir quando você crescer. Isso não é coisa de criança pensar. Vai brincar com seus amigos, vai jogar bola, fazer alguma coisa, vai para a escola de manhã, à tarde vai jogar bola, vai ficar com seus amigos, né? Daqui a pouco você vai começar a pensar em namorar, e aí você vai pensar se você quer namorar uma menina, ou até se você está com essa decisão de namorar um menino, mas você vai compreender o que significa namorar uma menina ou um menino, tá bom? Porque o que até alguns artistas, não me lembro agora o nome, mas depois vou pesquisar na internet e coloco para vocês. Teve um artista aí, até que acho que era da Globo, ele se converteu, já tem uns 15 anos isso, na Universal, e no testemunho dele, ele disse que ele nunca foi feliz naquela condição. Eu vou tentar, me veio agora a memória disso, mas eu vou tentar achar depois, se vocês puderem me ajudar a achar também. Ele deu um testemunho, né, saiu na revista da Universal na época, eu vi no jornal da Universal, que ele nunca foi completo. Né? O que significa isso? Porque ele nasceu com a característica de líder, tá bom? E de repente ele estava na posição de liderado, agindo como do sexo feminino.
ok? Então ele disse que ele nunca foi feliz. E agora ele já velho, ele falou, não vou me casar mais, mas eu sei que Deus, na verdade, me criou para não estar com outro homem, estar com uma mulher. Só que eu já sou velho, não vou me casar mais. E eu declaro aqui, eu não era feliz, eu não era completo. Então é um testemunho, tá bom, de alguém que abandonou essa prática. O que a justiça vai fazer? Um dia eles vão criminalizar a nossa palavra, mas vai criminalizar também alguém que declara como ele se sentia e como ele se sente agora? Então, vamos ver até onde vai essa intenção de criminalizar e tentar impedir que os cristãos falem. Virando a página, na página 15, eu coloquei até uma mensagem aí quando eu vi essa notícia. Eu coloquei uma pergunta. Será esse o fundo do poço? Presta atenção. Bom, antes de dizer para vocês, o que significa uma mulher trans? É um homem que se diz mulher, tá ok? Então presta atenção nessa notícia. Coloquei ali, né, o portal da prefeitura, em que botou a seguinte notícia. Ativista trans diz querer engravidar só para ser a primeira a abortar. Ou o primeiro, você pode ler, né? Tem casos aí que a pessoa chama um trans de homem e eles até prendem, mas entenda, é um homem biologicamente, é o que a ciência diz, né? Que existem só dois sexos, então é um homem biologicamente que se diz mulher. Então ele é uma mulher trans. Ele quer, tá bom? Colocar ovário, implantar um útero, tentar gerar um filho, gerar uma vida só para ele abortar essa criança. Irmãos, isso aqui não é algo normal. Isso aqui não é algo normal. Isso aqui não é algo normal. Isso é para atingir a criatura de Deus. Deus criou o homem, tá bom? Para ele exercer uma liderança sobre a criação, ok? Inclusive sobre a mulher, e essa liderança que faz bem à mulher, tá bom? Ok? Então, a pessoa falar uma coisa dessa, acho que até do jeito que a pessoa fala brincando, nós falamos semana passada sobre o aborto, né? Como isso foi banalizado, a vida, a criança, a alma que está ali naquela criança, como foi banalizado. Ou seja, esse homem que se transformou em mulher, então é chamado que se diz mulher, então é chamado de mulher trans, tá ok? E aí, veja, eu vou ler aí o texto que a notícia lá no site da prefeitura diz. Né? O que ele falou? Quero ser a primeira mulher trans a fazer um transplante de útero bem sucedido, incluindo ovários e óvulos. E quero ser a primeira mulher trans a abortar. Quando você lê uma notícia dessa, eu até expliquei embaixo, né? Mulher trans faz referência a um homem que assume o comportamento de uma mulher. E homem trans faz referência a uma mulher que assume o comportamento de homem. Por que alguém fala alguma coisa dessa? Né? Isso daqui não é humano, irmãos. Algum problema espiritual existe por trás do pensamento dessa pessoa. Ele quer implantar um útero para ele ter a oportunidade de tirar uma vida. Acho que só esse pensamento, já que existem pensamentos, ideias que estão sendo criminalizados, acho que a pessoa que pensa isso já tem que ser visto pelo menos como crime. Né? Ou seja, a pessoa ela já planeja um crime. Então, pense, as mulheres que, infelizmente, nós falamos semana passada que estavam abortando, a grande maioria delas não queria engravidar, aconteceu, elas abortam, vão passar por esse trauma, né? Vão cometer esse erro e passar por esse trauma. Mas esse homem aqui, ele quer fazer algo especial, ter a oportunidade de abortar. Então, para isso, ele fala até de fazer um transplante de útero, incluindo ovários e óvulos. Né? Uma coisa que eu, quando ouvi essa notícia, eu falei, não é possível, gente, que isso seja verdade, né? Mas é verdade mesmo. Eu fui lá na parte oficial e realmente surgiu esse pensamento desse homem, né? Pois bem,